Tem que trabalhar, mas aí faz um projeto, um programa, mas quem vai fazer esse projeto, esse programa para o município? A Murel, o Diego já trabalhou, mas não tem um técnico suficiente dentro da Murel para elaborar isso. Nós teríamos que contratar, mas com que recurso? Então esse é um programa excelente, mas eu acho que nós temos que deliberar uma parte desses programas para a elaboração dos projetos, até para a gente ficar bem firme. Esse é um questionamento que eu tenho que fazer através da associação, mas também depois pode deixar. Deixa eu só conversar um pouquinho sobre esses pontos aí que você levantou. Deixa eu ver se eu começo do começo. Porque são muitos pontos, né? E tem alguns que eu não sei responder, tem que pedir ajuda às universidades. Então, primeiro é o seguinte, do ponto de vista de. Primeiro eu vou falar de plano diretor, depois eu vou falar de recursos para investimento para projetos. Do ponto de vista do plano diretor, veja só, quem tem obrigatoriedade, portanto, sujeita à imputação da chamada improbidade administrativa, de acordo com a lei federal, da lei que define o que é a finalidade da improbidade administrativa, são os municípios acima de 20 mil habitantes, ou mesmo menores que 20 mil habitantes, que façam parte de região metropolitana ou aglomerado urbano. E quem define o que é região metropolitana ou aglomerado urbano é lei, e lei estadual. Tem até uma PEC tramitando agora, que está mudando, que está discutindo, né, essa competência para atribuição de região metropolitana e aglomerado urbano. Mas esse é um outro assunto também, que é muito complicado. Todos nós aqui também. Né? Todos eles. Todos se encaixam nessa obrigatoriedade. Só uma introdução. Inclusive, nessa lei complementar, criou a região metropolitana de Tubarão e Chuva, ela foi revogada no início desse ano. Que criou a região metropolitana? Isso. Quem revogou? O governador revogou? Revogou a lei. Revogou a lei criadora da região. Então ela não existe mais. Tem alguns municípios, por exemplo, Na verdade, não existe mais. De fato, não existe mais. Se o governador... Mas a justiça fica insistindo que nós estamos dentro da... nós temos que fazer O município de Volta do Tubarão está dentro da região metropolitana do Tubarão. A Procuradoria Pública acha que nós ainda existe. Aí, bom. Não, porque o que cria a região metropolitana é a lei estadual, sancionada pelo governador. Se o governador, por meio de um instrumento, um decreto, uma portaria, ou por uma lei complementar, se ele revoga, ela não tem base legal de existência, a região metropolitana. Né? Isso já tem que encaminhar para o Ministério da Cidade, porque lá na concepção do Ministério nós estamos incluídos Em região metropolitana. Para o Ministério, ele continua com a região metropolitana. Então aí nesse aspecto tem que ser encaminhada uma consulta ao Ministério da Cidade. O Ministério tem que se pronunciar. Então só acima de 20 mil. Aí o Ministério tem que se pronunciar. Certo. Qual é o entendimento que o Ministério tem? Se é região metropolitana, se não é, se incorre na obrigatoriedade, portanto está sujeito à improbidade ou não. Então tem que haver uma manifestação. Certo. Mas o meu entendimento, Fora isso. vamos dizer assim, preliminar, sem um estudo mais aprofundado da matéria, é de que, uma vez revogada, cai a obrigatoriedade. Isso é o meu entendimento preliminar. Acho que caberia um estudo mais denso da matéria para a gente verificar. Esse é o primeiro ponto. Agora, temos um segundo ponto, que é o seguinte. Existe um artigo no Estatuto da Cidade, que é o artigo que fala da obrigatoriedade, que diz o seguinte: os municípios que estão na área de influência de empreendimentos de impacto ambiental de âmbito regional ou nacional têm a obrigatoriedade de fazer seus planos diretores. Então, a BR é um empreendimento de impacto de âmbito regional. Isso me parece que é ponto pacífico. Né? Todos os municípios que são lindeiros, ou seja, estão sob a área de influência da BR, passam a ter obrigatoriedade, mas não tem prazo. Não tem prazo. Então, por exemplo, nós estamos hoje no Brasil, em razão até do pacto também, temos aí inúmeros casos de hidrelétricas, portos, mas inúmeros casos, siderúrgicas, enfim, empreendimentos dessa natureza que acarretam a obrigatoriedade dos municípios que estão na sua área de influência de terem que fazer seus planos diretores. Mas não tem prazo.
não tem prazo estabelecido. Né? E aí um ponto importante que eu queria dizer é o seguinte: o IBAMA, todos esses empreendimentos têm que ter licenciamento ambiental. Inclusive todo e qualquer empreendimento dessa natureza tem que ter licenciamento ambiental. Parques nacionais também? Hein? Os parques Também, nacionais também. O licenciamento ambiental, ele é regido por uma legislação própria, foi aprovada no CONAN. Tem uma lei, a lei nacional, a lei do meio ambiente, dos crimes ambientais, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que estabelece todos os parâmetros. Todo mundo que trabalha com essa matéria sabe como é que esse processo é complicado. A licença ambiental ela tem uma licença prévia, uma licença de instalação, mas de operação. A prática do IBAMA, que inclusive é uma prática acertada conosco, do Ministério das Cidades, é o seguinte: na primeira licença, que é a licença prévia, já é exigido do empreendedor o apoio ao plano diretor dos municípios, na licença prévia. Então, para emitir a licença, né, o empreendedor precisa da entrada no IBAMA de uma carta de compromisso de que ele vai apoiar os municípios que estão na área de influência, né, para desenvolver o plano diretor. É o caso do DENIT aqui. Né? Ele tem que assumir o compromisso de que vai apoiar os municípios na elaboração do seu plano diretor. E temos vários casos. Nós já criamos até uma sistemática, porque são tantos os casos com a Petrobras, tantos os casos pelo país inteiro, porque onde passa um duto, o duto é um empreendimento linear. E mesmo sendo linear, às vezes ele passa por ele está triscando uma nesguinha de uma área rural do município. Gerou a obrigatoriedade da Petrobras apoiar o município plano diretor. E é um município com 2 mil habitantes. Aí a Petrobras faz conosco, o Ministério das Cidades, um termo de compromisso em que ela apoia os municípios para elaborar os planos diretores. Essa tem sido a prática que nós estabelecemos. Esse é o primeiro ponto. Os municípios passam a ter obrigação, mas não tem prazo. Agora, a cobrança sobre a implementação disso é feita geralmente por qualquer cidadão e, em geral, via Ministério Público, que vai, né, fazer uma investigação, uma averiguação para ver se é o caso ou não de responsabilizar o prefeito por ter tomado providências, por improbidade administrativa. Esse é o primeiro ponto, né, em relação à questão do plano diretor. O segundo ponto é aquilo que eu falei, só para consolidar aquilo que eu falei antes. O município que não tem plano diretor vai ficar prejudicado do ponto de vista da sistemática de repasses federais. Não sei como vão agir os governos estaduais, porque fica a critério, evidentemente, de cada estado. Mas, do ponto de vista do governo federal, não é que ele vai bloquear recursos, óbvio que não, os recursos do FPM, as transferências constitucionais, isso. Agora, vai ficar mal na vida. É isso que eu quero dizer. Aqueles que têm plano vão ter prioridade na pontuação para receber os recursos. Segundo ponto, o problema dos projetos. Exatamente porque não tem projetos, e o Ministério da Cidade sabe disso, sabe dessa dificuldade, temos agora uma sistemática na Secretaria Nacional de Habitação e também na Secretaria de Saneamento, em que se apoia os municípios na elaboração conjunta de projetos. Então, o município negocia e encaminha a sua consulta para o Ministério da Cidade. Eu não sei se vocês encaminharam recentemente consulta lá para o Ministério da Cidade solicitando nessa base apoio à elaboração dos projetos que viabilizam a obtenção dos recursos, né? E agora, com a lei dos consórcios públicos, a lei 11.107, né, existe uma base jurídica mais consolidada para que o consórcio de municípios ou a associação formada com base na lei 11.107, ela criou um ente jurídico capaz de firmar um convênio com a União, por exemplo, que isso não existia antes. Dificilmente uma associação, um consórcio municipal, dificilmente ele não podia fazer um instrumento de transferência de recursos, o convênio, o acordo de cooperação, agora pode. Esse também é um procedimento novo, inclusive porque tem poucos consórcios formados com base nessa lei, na lei 11.107. Ela é nova no país. Nós estamos no começo da sua implantação. Então esse é o segundo ponto que eu acho que é importante ter em vista, né? Que
os municípios entrando com a solicitação de projetos e tem recursos para isso, porque uma parte do recurso para a obra, de uma parte do recurso para a obra sai uma parte do recurso para projetos também. Né? Inclusive esse recurso para projeto, ele apoia a prefeitura para a prefeitura contratar equipes. E essa contratação pode ser inclusive por famílias. Né? Ela